Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a associação de capacitores. Como que vai funcionar então essa parte? A associação de capacitores é quando eu tiver vários capacitores ligados. Aqui eu vou falar primeiro ligado em série. A corrente vai passar, vai acumular um pouco aqui no 1, depois o que sobrar vai acumular no 2, depois no 3. Notem que capacitores têm a função exatamente ao contrária de um resistor. O resistor a gente tem que passar e perder energia. Aqui eu estou acumulando, né? Tanto que a gente viu agora há pouco armazenamento de energia e não perda de energia. Então são funções contrárias. Como que a gente vai fazer isso daí, essa associação? Esse tipo de circuito a gente vai poder trocar por um circuito com essa cara daqui, bem análogo mesmo ao que a gente viu com o resistor. Então você vai poder ter um capacitor, trocar aqueles 3 por 1. E na hora que você faz essa troca, você vai falar que esse capacitor é um capacitor que equivale aos outros 3. Então a gente vai vir com esse conceito agora. Como que eu calculo essa equivalência? Bom, essa equivalência é calculada pela soma dos inversos. O capacitor equivalente tem que ser igual a 1 sobre o primeiro capacitor, mais, aqui, só fazer uma coisinha para vir mais para cá, para não sair. Então, voltando aqui para cima, mais 1 sobre C2, aumentar o tamanho da letra, mais 1 sobre C3. Então, isso daqui é a fórmula geral. Se tivesse 4, você soma 1 sobre C4. É a soma dos inversos. Você nota que é exatamente ao contrário do que a gente tinha visto pela resistência. As resistências em série a gente somava, não pela soma dos inversos. Isso era para o resistor em paralelo. Afinal de contas, a ideia aqui é exatamente ao contrário da resistência, né? O capacitor tem a função de armazenar energia. Então é natural que seja ao contrário essa substituição. Então isso daqui é a soma dos inversos. Então, aquela propriedade que esse capacitor equivalente tem que ser um valor menor do que o C1, que o C2, que o C3, continua valendo. Então, na hora que você fizer essa conta, a resposta do seu capacitor equivalente tem que ser menor do que um desses capacitores. Então, vamos supor que você tem um capacitor que vale 2, 4 e 6. Você já sabe de antemão que a sua resposta tem que ser menor do que 2, porque vai diminuir essa capacitância. Outra coisa que é legal a gente comentar aqui nessa parte, que se esses 3 capacitores tivessem o mesmo valor, você poderia calcular de outra maneira também. Se os 3 capacitores fossem iguais, isso daqui só vale se o C1 for igual ao C2, que se for igual ao C3. Então, se isso daqui for verdade, você pode calcular a capacitância equivalente de outro jeito. Você pode pegar esse valor do C1, né, que é um valor de uma capacitância, dividir pelo número de vezes que aparece. Nesse caso aqui que eu estou falando, aparecendo 3 vezes. Então você pode substituir também. É um jeito até mais rápido de calcular essa capacitância. Eu gosto muito desse jeito. A gente ganha. Por mais que a definição correta seja essa, isso aqui faz a gente ganhar um tempo. Léo, então também posso usar aquele truque que você usou para capacitores, para resistores paralelos com os mesmos valores? Então, se você tiver apenas 2 capacitores paralelos, só 2. Então, você tem aqui o C1 e o C2. Pode calcular a capacitância equivalente pelo método produto pela soma, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2? Pode sim, continua valendo. Então esse truque pode ser usado também para capacitância equivalente de 2 capacitores em paralelo, mas aqui só vale para 2. Se for 3 ou mais, essa fórmula é melhor. Eu aconselho a gente trabalhar com ela. Vamos ver então agora um pouquinho como que fica em paralelo. Em paralelo,
acabei de comentar com vocês. Então vai ter essa cara daqui. O que a gente vai poder fazer nesse cara? A gente vai poder fazer a mesma brincadeira. A gente vai poder redesenhar com outras características. Então, esse circuito todo pode ser transformado em um circuito onde aparece apenas um capacitor. E vai ter uma capacitância, aí, no caso, equivalente. Então, essa capacitância equivalente aqui, esse capacitor equivalente, como que a gente vai calcular ele? Então, essa capacitância equivalente, a gente vai calcular pela soma dos capacitores. Agora estou conseguindo acumular mais carga. Lembra que a corrente vai se dividir? Então, aqui acaba acumulando no total mais carga no fim do processo. Vamos trazer mais para cá. Então, essa vai ser a ideia da capacitância equivalente em série. Você sabe que o seu capacitor... em paralelo. Você sabe que o seu capacitor agora vai acumular mais cargas elétricas, né? Porque a corrente dividiu, então vai ser difícil ela passar. Então, vai ficar com um acúmulo maior. Então, você sabe que o seu capacitor equivalente aqui, esse resultado tem que ser maior do que os seus outros capacitores. E agora a gente começar a aplicar isso nos exercícios. Então, vamos lá para as nossas questões, para ver como é que a gente vai aplicar essa teoria toda.